Olá, já está no ar o TV Com Debate dessa segunda-feira, 13 de julho de 2015, início de semana. E hoje, Dia Mundial do Rock, para quem gosta do gênero musical, Dia Mundial do Rock sendo comemorado hoje. E a gente traz nesse início de semana, no nosso TV Com Debate, nós vamos discutir um pouco do direito do consumidor. E para isso a gente traz o Marcelo Marçaioli, advogado, que também coordena o setor de defesa do consumidor da OAB, da Organização dos Advogados do Brasil de Santos. Ele vai explicar aqui para a gente e dar um pouco de dicas, explicações, informações de como que o consumidor deve agir na hora da compra, compras pela internet. Ele vai poder explicar isso com um pouco mais de detalhes. Também podemos falar de direito, já que nós temos hoje João Vilela também participando do programa, que também é advogado. Primeiramente, boa noite, Marcelo. Obrigado pela tua presença aqui. Muito boa noite, Couto. É um prazer nesse Dia Mundial do Rock. E eu sou um grande fã, né? Semana passada eu estava viajando e tive a oportunidade de ver um show da AC/DC no exterior, no estádio de Wembley. Então, eu recomendo, aliás, para todos que vão ao cinema e assistam o filme dos Minions, que a trilha sonora é sensacional. É rock da rock and roll. Rock dos anos 70, a melhor qualidade. Maravilha. João Vilela, também gosta de rock? Gosto. Também dos anos 70, anos 60, 70, 80 também tem muita coisa gostosa. Na realidade, assim, o rock hoje é muito aberto, né? Tem uma série de trilhas que foram desde o mais pesado até o mais leve, mas é muito gostoso. Marcelo Marçaioli, eu queria primeiro que você dissesse como é que funciona o setor de defesa do consumidor lá na OAB. Então, a OAB Santos ela é dividida por setores, né? por delegações e competências. Então, você tem uma série de comissões, a Comissão de Defesa do Consumidor, a Comissão do Jovem Advogado, a Comissão de Defesa dos Portadores de Necessidades Especiais, do Meio Ambiente, Criminal, Trabalhista, cada área. A área que coube a mim, designada pelo presidente Rodrigo Julião, foi a área de Defesa do Consumidor, que é uma área que eu tenho um expertise mais apurado, é uma área que eu gosto, faço isso como métier para viver. Então, a gente tem por hábito organizar eventos que fomentem, que estimulem o estudo do direito do consumidor, além do que a OAB está sempre aberta às consultas que se fazem, mas desde que sejam defesas coletivas. A OAB não faz defesas particulares, consultas particulares, não é esse o objetivo dela. Mas, por exemplo, se ela for consultada como órgão de classe sobre algo que tenha impacto na sociedade como um todo, ela atua, ela opina nisso. E a área é muito, vamos dizer, borbulhante, né? Muito alvissareira, porque a gente vive consumo o dia todo, né, Guto? A gente acorda consumindo. Eu brinco com os alunos na faculdade e falo assim, vocês acordam consumindo e dormem consumindo. Alguém tem dúvida? E quando alguém tem dúvida, eu falo assim, quando você pisa fora da sua cama, ao acender a luz, você consumiu da empresa de luz e energia. Ao abrir a torneira, você consumiu da empresa de água. Quando você pegar o seu ônibus, você vai consumir. Quando você tomar um café, comer um pão na chapa na padaria, você está consumindo. Você está olhando o seu celular, você está consumindo também, porque você está na internet. Então, a gente vive uma sociedade consumista, alguns gostam do termo, né? Então, ela precisa de defesa, precisa de uma tutela de direitos muito apurada. E esse setor é um setor recente, né? Recente. Para a história do direito é recente, porque você veja, nos Estados Unidos, desde os anos 50, isso ficou muito forte. Eles tiveram alguns acidentes de consumo trágicos, como o de uma droga anticonceptiva que não foi bem testada, foi ao mercado e causou muitos nascimentos de crianças deformadas. Isso nos anos 50, despertou no americano aquela cultura de a gente precisa de uma legislação específica para proteger a gente disso. Isso aconteceu aqui no Brasil o seguinte, se espelhando nesse tipo de situação, a gente sempre tinha a frase, o cliente tem sempre razão. Mas aí vem aquilo, tá, ele tem sempre razão. E o que a gente faz para isso acontecer? Então a Constituição de 1988, ela vem e determina, olha, deverá haver lei complementar que tutele os interesses do consumidor. 2 anos depois, no dia 11 de setembro de 1990, vem o Código de Defesa do Consumidor, e é um código novo. Ele tem 25 anos, mas para a legislação, para Poder Judiciário do Brasil, é uma legislação nova. Porque até que as coisas cheguem em terceira instância, sejam julgadas, sejam entendidas e sedimentadas, isso leva tempo. Então é uma legislação nova. E outra, a evolução do consumo
quando você fala consumo de internet, consumo pelo celular agora, isso é tudo novo. Isso é tudo campo novo que vai demandando novas atribuições, novas prerrogativas, novos amparos. Então a lei não para de mudar. O Código do Consumidor ele é um código relativamente curto, são um pouco mais de 100 artigos, mas ele é um código muito rico, uma legislação muito boa, uma legislação perfeita para um país muito imperfeito, diríamos assim. Tanto que ela é copiada por muitos países do mundo. O pessoal se surpreende quando a gente fala. O Código do Consumidor ele é muito bem redigido, mas o problema é a aplicação dele no nosso dia a dia. João Vilela, boa noite. Você acha que temos um paralelo entre o ECA e o Código de Defesa do Consumidor, que são duas leis que no papel funcionariam fantasticamente, mas na prática no Brasil... Na realidade, nossas leis, em tese, são excelentes. Em tese. Se pegar o CTN, Código Tributarário Nacional, é muito bem feito realmente. Só que quando você vai a fundo na coisa, é o que o Marcelo acabou de colocar. São leis perfeitas para país imperfeito. Então a coisa às vezes se sobrepõe uma coisa à outra e fica uma coisa difícil. Eu lembro que o Código de Defesa do Consumidor, quando começou, muitos acreditavam que as empresas fossem quebrar por causa disso. Os próprios juízes tinham dificuldade de aplicar, porque estava usando só o Código Civil antes disso, que é uma lei que serve para todo mundo, eu, você, todo mundo, aquelas transações particulares, e usava esse prêmio comercial. Só que a gente tem que entender que a situação que é colocada, você colocou uma posição ótima em relação ao ECA, porque fala do hipossuficiente. E da mesma forma que o menor seria hipossuficiente, o consumidor é um hipossuficiente. Hoje nós temos abuso de empresas, abusos terríveis de empresas de todos os níveis, inclusive empresas públicas, que deveriam dar o exemplo, inclusive, empresas com dinheiro público, dinheiro que são formadas, algumas de capital misto, que realmente deveriam dar mais exemplo do que outras empresas. E ao contrário, às vezes acabam usando mais. E dando maus exemplos. Então o que acontece? O grande diferencial justamente é esse. Você dá um poder maior ao consumidor e você retira um pouco dessa hipossuficiência dele. Eu dou um exemplo próprio meu. Todo mundo me pergunta, você não quer fazer pela internet, você não quer abrir uma empresa pela internet, você vai funcionar 24 horas por dia, você vai ter isso? Eu falo, não estou preparado. Quando eu estiver preparado, eu vou ter pela internet. Porque é muito comum a pessoa achar que é fácil. E não é tão fácil assim. Muito pelo contrário. Eu diria que uma empresa pela internet hoje é mais complexo que uma loja física, realmente. A loja virtual, ela é mais complexa do ponto de vista, de vários pontos de vista, mas principalmente do Código de Defesa do Consumidor, do que uma loja física. Um exemplo é que você tem 7 dias de arrependimento. Arrependimento total. Por que você... Não deu defeito, tudo em ordem, foi isso que eu pedi realmente, mas eu não gostei. Eu quero devolver. E a empresa tem que aceitar de volta. No caso de uma transação feita pela internet. Pela internet. Chama prazo de reflexão. É como se fosse por catálogo também. Numa loja física isso não acontece. Não, isso é uma lenda urbana que precisa ser realmente desmistificada aqui, é uma boa oportunidade para isso. Quando você fala de prazo de devolução para as pessoas, elas falam, aquele de 7 dias, não é esse não. Existe uma garantia legal, quando o produto vem viciado com um problema, o produto vem impróprio. Você tem 90 dias para produtos duráveis, 30 dias para produtos não duráveis, para devolver. Ou para pedir uma reparação. Agora, quando o produto está intacto, esse prazo de 7 dias de reflexão e arrependimento, o nome diz: olhei, refleti e me arrependi. Portanto, devolvo sem justificar. Ele só é cabível em 2 hipóteses, uma muito rara e uma mais corrente. A muito rara é para consumidores compulsivos. Compulsivos, doença mesmo. Doença, patologia comprovada com laudo médico. Não é aquele compulsivo, cara que gosta de comprar, não. É aquela doença química que a pessoa só se satisfaz comprando. Ele tem uma dependência pela compra. Isso, a BBC fez um documentário muito interessante. O cara entrava no shopping e comprava assim, cortador de grama, roupa, televisão, não tem padrão. Não tem critério nenhum. Nenhum. O ato da compra o satisfaz. E aí o cara chegava em casa, era muito assustador. Tinha coisa até o teto. Ele era um acumulador também. Isso. Aí a esposa vinha com o laudo e ia lá. E no Brasil isso quase funciona. O pródigo, né, Marcelo? É quase isso. Então isso funciona. Agora o mais comum mesmo, 99% dos casos, é o caso de compra fora do estabelecimento comercial. Se você não teve contato com o produto, não pôde olhar, escolher, pensar, pegar, aí você pode usar os 7 dias.
E as pessoas têm a mania de chegar e devem bater na porta da loja do João e falar assim, escuta, eu tô nos 7 dias, e daí? Você veio aqui. Você olhou, e as pessoas confundem muito. E aí nós vamos chegar em algo que ele estava falando, e muitas vezes precisa ser bem interpretado isso e bem refletido. O direito do consumidor vem dando de mais a mais lugar ao direito do abuso, o abuso do direito do consumidor. Muito consumidor tem abusado disso. E quando o legislador faz uma lei, ele tem que se atinar para o seguinte: uma parte é lei, uma parte é direito, outra parte é cultura. O cultural não pode, o legal não anda sem o cultural. O brasileiro, ele não tem cultura de alguns mecanismos que são criados para ele como consumidor e torna muito difícil. Quando você vai aos Estados Unidos, você entra numa loja em Orlando, em Miami, Era um Nova exemplo York, do exterior que eu ia te pedir. você compra um casaco. Você chegou no seu hotel, abriu o seu casaco tem um furo. Você volta à loja e fala para a moça, olha, esse casaco tem um furo. Ela pega o casaco, sente olhar e fala assim, pega outro. Ela não questiona. Por quê? Porque culturalmente, no Estado americano, parte-se do princípio que as pessoas estão de boa fé. Exatamente, que você não vai trocar porque você danificou aquele produto. Isso. Ou porque você fazer uma malandragem ali para levar vantagem. No Brasil, os bons pagam o preço dos maus. Como muita gente daria golpe, se isso fosse acontecer no Brasil, muitos empresários se veem a quadra e falam assim, não, eu tenho que exigir uma série de coisas, tenho que exigir nota fiscal, tenho que esperar e preencher formulário de troca. Tem estabelecimentos que são menos burocráticos, mas o empresário acaba tendo que se revestir de proteção, ele acaba se defendendo daquilo. E no fim das contas, quando você vai para o exterior, isso bate muito forte na sua cara. Você fala, caramba, pois como funciona? A pessoa nem perguntou nada, né? Mas é cultural. E o legislador, ele tem que observar isso. Ele não pode fazer uma lei fria, letra. Exatamente. Senão vira letra morta lá para frente. O nosso Código do Consumidor, ele é bacana, o judiciário tem se esforçado para aplicar, mas muita coisa acaba sendo construção do próprio Poder Judiciário, porque a lei é incompleta, a lei não consegue dar uma solução, o judiciário constrói jurisprudência, né? Ele constrói uma solução para aquilo. Mas a parte cultural é o que mais me chama a atenção quando você vai ao exterior. As pessoas partem de tudo na boa-fé, partem do princípio da boa-fé. Isso falta ainda. O brasileiro está longe disso. Essa relação de comércio que acontece fora é por aí mesmo, né, João? É justamente usando o que o Marcelo colocou perfeitamente, e o que você tinha acabado de colocar da semelhança entre o ECA e o Direito do Consumidor, CDC, é mais ou menos isso. Também acontece o abuso do ECA. Acontece mais ou menos dessa mesma forma. Mas tem uma questão também da maturidade, né, Marcelo? Sim. Porque você pega alguns países, já estão há tanto tempo, já passaram por esses problemas. Nos Estados Unidos, uma loja não vai para frente se ela não respeitar e muito o consumidor. Mas não vai para frente porque o governo vai intervir. O consumidor vai intervir. Vai deixar de comprar vai fazer o boca a boca dizendo... Justamente a competição e a concorrência nesses países que a gente dá como exemplo normalmente... países da Europa, Estados Unidos, Japão, você tem essa noção bem clara, porque justamente isso é uma competição muito grande. Se você não atender da melhor forma possível o seu cliente, você vai perdê-lo. E no Brasil se acostumou há muito tempo a ter um monopólio dessa parte. O consumidor aceitava absurdos. Por quê? Porque ele aceitava, não gostava? Não, claro que não. Mas porque era a opção dele, carros eram um lixo. Melhorou um pouco. Quando abriu os importados, verdade seja dita, pelo menos o Collor nesse ponto teve algum ponto de... Que disse uma verdade, que os carros que eram uma carroça, eram carroças. Mas é justamente uma questão. O pessoal pegava carros do exterior, as montadoras traziam para cá carros defasados, pioravam esses carros defasados e vendiam de qualquer jeito, sem qualquer garantia. Por um preço? Por um preço aviltante. Elevadíssimo. E ainda é aviltante o preço. O preço realmente é fora do padrão. É uma diferença justamente que nós temos que pensar hoje na condição do empresário. Quem realmente tem condições de ser empresário hoje? Não basta você apenas querer abrir um negócio e extrair lucro desse negócio. Você tem que pensar na função social da empresa. Exatamente. E essa função social envolve também o direito do consumidor. Aliás, um dos pilares da empresa tem que ser o direito do consumidor. Eu acho sensacional o direito do consumidor. Eu acho que é necessário. Todos nós somos consumidores, como o Marcelo bem colocou no começo. Primeiro ponto. Não existe quem não seja consumidor. Exatamente. As próprias empresas têm se utilizado, que daí tem controvérsia, como o Marcelo colocou bem, em relação ao judiciário acabar construindo o que é consumidor.
Por exemplo, uma Definindo, uma né, universidade tem um aparelho de ar-condicionado na sua sala de aula. Ela é consumidor ou não? Bom, alguns vão entender que não, que aquele ar-condicionado faz parte da estrutura. Outros vão entender que sim, que a função dela é dar aula. Então a função final dela é dar aula e não um aparelho de ar-condicionado ela coloca como consumidor final. Então vão ter nuances, vão ter diferenças, vão ter realmente pontos de vista diferentes até no judiciário hoje. Mas de qualquer forma, é fundamental, porque você tinha há bem pouco tempo, e tem ainda, muito abuso, é o que eu vou repetir de novo, principalmente até muitas empresas públicas, empresas grandes, o que é pior, porque empresas grandes, vou dar mais exemplo, empresas multinacionais que sabem que lá fora o consumidor não aceitaria aquilo. E elas não poderiam fazer o que elas fazem. E aqui aceita-se, por uma questão de imposição realmente de mercado. Então, realmente se faz de uma forma, mas por quê? Os Estados Unidos, por exemplo, passou por uma série de atritos de utilização de empresas de monopólio, de empresas que se uniam, cartéis de empresa para prejudicar o consumidor, para aumentar preços. Eles passaram, o Marcelo falou uma coisa bacana, me lembrei, ele deu um exemplo de casos que aconteceram nos anos 50, 60. Eu lembrei do Colver, que era um carro da General Motors, que tinha tração traseira, aliás era bem parecido em conceito com os carros da Volkswagen antigos, com motor atrás, ar, tal, a suspensão era parecida, só que ele era extremamente instável. Principalmente nas curvas. E um jornalista fez um livro, na época, denunciando, e foi uma loucura na época. Escândalo. Foi um escândalo, exatamente. Então, tem vários casos que eles foram repetindo, e as empresas falam, olha, nós somos o maior mercado do mundo. Ninguém entra nos Estados Unidos, veja bem, nenhuma empresa estrangeira entra nos Estados Unidos sem se preparar muito bem para entrar. Eu lembro que os coreanos com os carros, nos anos 80, final dos anos 70, anos 80, tentaram entrar nos Estados Unidos e foi um vexame. Depois eles foram melhorando. Os japoneses também foi a mesma coisa. Obrigado, e os chineses não entraram ainda. Os chineses acabaram comprando a Volvo, que é uma empresa sueca, para poder entrar pela via indireta, ali como é que funciona, para não cometer os mesmos erros. É diferente você entrar no mercado africano, um mercado sul-americano, latino, o mercado europeu, o mercado asiático, cada um tem sua peculiaridade. A demanda do teu público é diferente. É muito diferente. Tanto que a Toyota balançou em 2010 por causa de um problema seríssimo no sistema de freio e de aceleração. O tapete, né? Acontecia o contrário. Se você pisava para frear, acelerava e freava. E gente morreu. E foi aonde? Nos Estados Unidos. A Toyota Mundial balançou por causa desse episódio dentro dos Estados Unidos. Porque é um mercado muito processos agressivo. E mais processos. Os processos e outro. E aí nós vamos chegar, talvez, na questão principal que está mesclada com a cultural. A punibilidade. E aí dá para fazer relação com o ECA, com o Código Penal, com tudo que você imaginar de lei. O ECA agora está aí na moda por causa da redução da maioridade penal. Sim. Mas se você não tem punibilidade, as pessoas não agem corretamente. Então, quando a gente falou assim, mas quando você chega lá, o americano troca porque é na boa fé, é porque ele é bonzinho? Não, não é só porque ele é bonzinho. É porque ele teme também. Ele teme a consequência de uma briga. Porque se for brigar, e lembra do furo da camisa, eu usei de exemplo, e se ele quiser comprar essa briga com o consumidor, mas ficar provado que estava furada mesmo, ele vai levar uma paulada forte. Pode até falir. Pode. Tanto que o maior mercado... Qual é o maior mercado do Brasil? Qual é o grupo econômico mais poderoso no Brasil? Banco. Nada consegue chegar perto do sistema bancário em matéria de dinheiro. Nos Estados Unidos, não. É o grupo securitário. Por quê? Porque ele segura até o oxigênio. É uma verdadeira paranoia. Porque se você não tem um seguro eficaz e pesado, você quebra. Você não aguenta pagar uma indenização. Então a punibilidade, ela falta no Brasil. Por quê? O judiciário fala, não, o judiciário pune. Mas ele pune de maneira ainda branda. Por que a Telefônica, por que a Vivo, por que as grandes lojas de supermercado, as operadoras, bancos, as operadoras por que eles fazem um monte de coisa? As pessoas perguntam, poxa Marcelo, mas se eles sabem que está errado, por que eles continuam fazendo? Compensa. Porque a questão é número. Número é muito simples. Vou te dar um exemplo claro. Vamos supor que o João tem o nome dele lançado no Serasa indevidamente. O João nunca teve uma linha de uma Vivo, de uma Nextel, de uma Claro e apontaram o nome dele. Aí ele chega lá e fala assim, pô Marcelo, meu nome tá sujo, eu nunca tive linha desses caras. Aí entra com uma ação e ele ganha. Só que ele ficou 6 meses sem o nome dele. O CPF dele sujo, caçaram o crédito dele no banco, o cartão de crédito dele ficou com o limite zerado,
um transtorno. Ele teve que ir na feira comprar tudo em cash, porque não tinha um cheque para dar. O judiciário hoje vai e oferece uma indenização de 7 a 10 mil reais para um cara que ficou 6 meses ao ano. Né? É uma tabelinha, Faz né? isso, eles se balizam, mas olha, e por quê? Então tem uma justificativa para o consumidor, para o espectador entender isso. Eles dizem que se as indenizações forem muito altas, haverá um enriquecimento e, portanto, haverá um estímulo ao que eles chamam de indústria do dano moral. Que é o que acontece muito nos Estados Unidos. Acontece. Por causa dessa diferença na punibilidade. Só que no Brasil, a gente sabe que o pessoal ia se jogar no chão mesmo para tentar ganhar o dinheiro. A gente sabe que isso acontece. Só que no fim das contas, em nome de você proteger contra a indústria do dano moral, você acaba deixando solto e estimulando a indústria do mau serviço, do mau fornecedor. Então, por isso que quando uma empresa é boa, né, ela se estabelece. O João conseguiu se estabelecer muito tranquilamente aqui porque ele dá atenção. Ele está na loja, ele está lá, ele dá atenção, ele resolve o problema do consumidor. Agora, ele é a maioria dos empresários não consegue entender isso, não consegue se estabelecer de uma maneira eficaz. É muito difícil. E outra, é mais fácil, o crime compensa. É mais fácil você manter a situação, ter um advogado que vá fazendo todos os caminhos dos recursos. Você contrata um bom jurídico, ele vai enrolando e no final você paga 5 mil reais de indenização. E aí eu vou te dar um exemplo claro também que funciona bem para você entender. Como é que a Telefônica agora é Vivo, né? Como é que a Vivo habilita uma linha fixa? Por telefone. Você liga lá, dá o seu nome, CPF e RG, dá o endereço, eles vão lá e habilitam. Aí você fala, poxa, mas se eu quiser então dar um golpe, fazer uma fraude, é fácil. É fácil. Se você ligar lá e falar que qualquer coisa, eles aceitam e vão instalar a linha. E aí, no final, se fizerem uma linha fraudulenta no seu nome vai ficar sujo e eles vão ter que pagar a indenização. E você pergunta, poxa, mas tinha como evitar isso? Tinha. Na hora do técnico instalar a linha lá, no imóvel, lá na frente do imóvel... Pedir um documento. Pedir um documento. Conferir é o mínimo, né? Se aquela pessoa é quem diz ser. Simples assim. Aí vem a pergunta de $1 milhão. Por que não se faz isso? Porque isso custa dinheiro e diminui margem de lucro. Eles preferem... Eu vou vender 1000 linhas por telefone. Se de 1000 linhas eu tiver 20 problemas, 10 não vão ter paciência de ir ao judiciário, 5 não vão querer pagar o advogado. Ou não vão poder pagar. Ou não vão poder pagar. E quando chega lá é pouca e 3 talvez vão para lá. Então ele vendeu 1000 linhas, lucrou com isso 1 milhão e pagou 10 mil reais para cada um dos que ele prejudicou. Ele pagou 30. Aí você diz, poxa, mas ele prejudicou 20 pessoas. Ele sabe disso. Não interessa. É uma balança mercantilista. O crime compensa. Olha, eu pago para poder fazer errado. Eu vou para a justiça, faço errado e pago lá. E o judiciário não pune a contento, não pune. Não é pesada. A mão do judiciário nesse ponto não é pesada. Se você pegar a Vivo e mandar 3, 4 condenações de 200 mil reais por causa disso, eles nunca mais fazem. Era que eu ia te perguntar, qual o critério, qual o peso que você acha que deveria... Se deveria também usar o exemplo dos Estados Unidos, quando a pena é dada, uma pena pesada, para servir de exemplo. Isso. Nos Estados Unidos há um certo exagero. E esse exagero também é justificado para que as pessoas entendam. A indenização por dano moral ela é abstrata. Você está falando de sentimento, você está falando de sensação. No caso do João, por exemplo, nesses 6 meses que o nome dele ficasse sujo, ele deixasse de fazer um negócio. Isso, ele ficou abalado. Ele vai ter que levar para o juiz várias provas do que ele perdeu. Se ele não tiver nenhuma, mesmo assim ele tem direito. Agora, o que o juiz vai observar? Qual é a condição econômica do João? Deixa eu ver se eu não vou enriquecer ele. E ele vai observar qual é a condição econômica de quem fez a conduta, de quem é o ofensor. Para ver se não vai passar impune. Ele tem que jogar isso num liquidificador e sair com valor. Não é missão fácil. E por que aqui é baixo e lá é alto? Porque o processo civil aqui de indenização, ele só é gerido pelo juiz de direito. O juiz de direito decide o que dar, quando dar e qual conduta ele vai dar essa indenização. E para qual conduta ele vai dar essa indenização. Está tudo na mão do juiz de direito. Nos Estados Unidos tem muitas ações de responsabilidade civil que vão a júri popular. Nossa. E muito pouca gente sabe disso. Então você, por exemplo, vai julgar um erro médico. Você vai pedir indenização de dinheiro em erro médico, vai para um júri popular, o povo vai dizer se você é culpado e o povo vai dizer quanto paga. Aí tem paixão envolvida. As pessoas se colocam no lugar. E sabe como é que você faz esse exercício fácil? Eu chego em aula de faculdade,
conto um caso escabroso daqueles que a gente vê no dia a dia e falo para eles assim, eu não vou contar para vocês quanto foi a indenização, quanto vocês dariam de indenização. Você faz um exercício... Aí eles falam, 1 milhão, 2 milhões. Eu falo, então, o processo foi resolvido em 30 mil reais. Uma perda de braço. Perda de um braço. Entendeu? Acontece. Então, esse tipo de situação mostra a diferença. Quando o povo está decidindo, quando o cidadão comum está decidindo isso, ele decide de maneira mais apaixonada e ele decide de forma a punir. Ele quer punição. Porque ele se põe no lugar e não quer ser o próximo amanhã. E ele quer fazer justiça. O juiz de direito, ele também tem essa preocupação, mas ele tem uma outra preocupação, de fomentar pessoas mal intencionadas que queiram ir ao judiciário ajuizar 20 milhões de ações buscando dinheiro fácil, uma loteria. Olha, a presença do Marcelo Marçaioli aqui está sendo muito boa, mas nós temos que fazer um breve e rápido intervalo. Nós já voltamos. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Agradecendo a você a audiência, convido-os a sempre prestigiar e continuar assistindo o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas, com reprise sábado às 14 horas, nos municípios de Santos, São Vicente e Praia Grande. O programa Estrela Guia na TV procura, diversificando os assuntos, levar você momentos de entretenimento, lazer e uma boa informação. Se
você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Eu quero convidar todos para assistirem o programa Esporte e Companhia. Não é isso mesmo, Roberta? É isso aí, Edu. Todas as segundas às 22 horas. Aqui na TV Com, canal 11 NET. Já estamos de volta com o TV Com desta segunda-feira, dia 13 de julho, que hoje recebe o Marcelo Marçaioli, advogado especialista em direito de defesa do consumidor e no direito do consumidor. E o nosso comentarista das segundas-feiras, João Vilela. Eu queria perguntar para você, Marcelo, se a gente já falou em punibilidade nos direitos do consumidor, você falou da questão cultural. Eu queria saber de vocês, primeiro de você, depois do João Vilela, se junto com isso também não vem a questão da educação. Ou seja, se o consumidor dentro de casa e nas escolas também não deveria haver essa cultura do consumo e de como são os direitos de cada pessoa no mercado. Perfeito. E aí, vamos ser justos, dos dois lados. Sim, dos dois exatamente. polos, fornecedores e prestadores e consumidores. Todo mundo tem que ter essa educação. Por isso, a Prefeitura de Santos tem um projeto interessante de estimular o consumo consciente com a criançada. Eu fui no lançamento desse projeto na rede pública junto com o Rafael Quaresma, que preside o SIDOC hoje, e muito interessante, o consumo consciente, para que as próprias crianças reprimam os pais ou conversem com os pais de uma maneira mais eficaz. Mas eu acho também que os órgãos de classe, os órgãos que reúnem os empresários, eles deveriam fornecer mais subsídio. A OAB, por exemplo, aqui em Santos é um poço de empresas. Tem muita empresa. A OAB Santos não é acionada para fornecer cursos, para fornecer treinamentos, para ir conversar com os empresários no aspecto do direito do consumidor. Então isso é uma falta que eu sinto também, porque falta dos dois lados. Se você souber exatamente os seus direitos e se você, empresário, souber o que você pode ou não pode, sua vida fica muito mais fácil. Facilita demais mesmo. Quando o empresário, o bom empresário, Guto, ele não tem medo. O cara que trabalha dentro da legalidade, o cara que trabalha com o Código de Defesa do Consumidor bem exposto lá atrás do balcão dele, ele não tem medo. Ele não tem medo, ele informa, ele sabe que o princípio da transparência, que é aquele que prima pela informação prévia ao consumidor, é um dos mais importantes. Ou seja, fala tudo para o seu consumidor. Olha, aqui paga-se desse jeito, pode pagar dessa forma, esse produto precisa disso daqui, esse produto tem essa voltagem, esse alimento tem tomate, se você é alérgico você tem que saber tudo. Enfim, o princípio da transparência fala que o consumidor tem que ser informado de absolutamente tudo. Então, quando você é um empresário consciente e você está consciente e ciente do que você tem que fazer, a sua vida melhora demais. E você acaba tendo gente lá, as pessoas voltam. As pessoas voltam porque são bem tratadas. E aí vamos dar um exemplo de Baixada Santista. A gente parece besta quando a gente vai a São Paulo, a gente parece que está bestificado. Ai, como o serviço é bom em São Paulo. Justamente. Talvez o serviço em São Paulo não seja bom, ele seja o correto. Talvez o serviço aqui esteja precisando melhorar. Quando você vai a alguns restaurantes em Santos, não são todos, óbvio, né? Mas quando você vai a alguns restaurantes em Santos, parece que o garçom está te fazendo um favor de vir à sua mesa. Eu passei por isso. Eu passei por isso no final de semana. Em Santos, num sábado, você chega depois das 10 horas em determinados restaurantes, as pessoas só faltam te fuzilar com os olhos. O que esse cara está fazendo aqui? E aí o João pode opinar bem abalizadamente sobre isso. Isso também, a gente vive um problema nacional hoje, que é uma crise de mão de obra, na minha opinião, jamais vista na história. Recursos humanos. Você não consegue contratar. Eu imagino que ele passe para contratar bons vendedores. Aquele que saiba vender, seja amável no trato com o consumidor, né? Tenha disponibilidade e queira crescer na empresa. Deve ser um artigo raríssimo. Então a gente tem hoje falta de mão de obra. O Brasil não trabalhou essa parte da pirâmide.
De qualificação e de formação. Qualificação. Todo mundo está querendo hoje trabalhar no topo da pirâmide. Eu quero ser gerente, eu quero comandar. Então, e mesmo sem formação para isso, Justamente. mas quer. E aí você acaba deixando uma parte dos serviços descoberta. Então a gente está vivendo um problema muito grave. Aqui em Santos o negócio é feio. Por isso que o santista tem alguns lugares que ele ama, porque simplesmente ele é bem tratado. Exatamente. Ele é só bem tratado. O que é mais do que obrigação. Os empresários têm que entender, perfeito o que vocês estão colocando, que o maior patrimônio de uma empresa são seus clientes. E esse patrimônio ele é volátil. Ele evapora rápido se você não tomar muito cuidado. É o patrimônio mais volátil que existe, são seus clientes também. Claro, para ele trocar de uma loja para outra é rápido e fácil. Hoje não dá para... O que o Marcelo colocou é perfeito. A transparência e a informação são dois pontos muito importantes. Hoje em dia não existe mais aquele consumidor que não conheça. Muitas vezes chega e conhece mais do produto que você mesmo. Porque ele já pesquisou antes. Às vezes o cara vai comprar um carro, ele já pesquisou tanto que sabe mais que o vendedor do carro. Ele já está com as perguntas certas. Ele sabe tudo, já entrou nos sites para ver quais são os defeitos que o carro dá, os problemas que o carro dá e assim por diante. Ele consegue ver, tem os sites que são especializados em reclamação, ele consegue ter um ponto muito rápido disso, um retorno muito rápido disso. E evitar certos carros, até que tem carros que acabaram, por exemplo, no mercado, carros até que tinham qualidade, mas por defeitos que a montadora não resolveu rapidamente, o tipo foi um desses, o tipo da Fiat. Ele começou a pegava fogo, né? Brincam que foi o primeiro motor Fire da Fiat, né? Porque pegava fogo. Então, e acabou com o carro, é um prejuízo para uma marca que é uma das líderes do mercado, é incrível. Mas vocês colocaram outra coisa importante, quando eu estou perguntando em relação ao conhecimento, à educação das pessoas. E o Marcelo terminou também falando dessa questão. Você vê, as escolas hoje, eu estou dizendo, nós temos o primário e o secundário, né? O antigo colegial. No colegial, é que eu acho que o grande problema, o antigo colegial, o nosso, tem o ensino fundamental... Seria o ensino médio agora. O ensino médio. No ensino médio, você deveria ter aprendizado da vida. E não coisas que, por mais que tenham uma certa importância, mas literatura portuguesa, poxa, é legal, é bom, é importante? Sim, mas é uma coisa que a pessoa pode ter depois, ou pode fazer isso paralelamente. Deveria ser isso uma coisa, um currículo a mais. Um extra, né? Um extra. Um plus. Na minha opinião. O cara fica fazendo um monte de conta em matemática e não sabe matemática financeira, que ele vai ter que dar no banco, ele vai precisar. Não sabe fazer a divisão com dois organismos. direito. Imagina, não existe nos países que são de primeira linha, o direito faz parte de uma grade no ensino médio. Para que saia dali entendendo. Não sai um aluno nos Estados Unidos do ensino fundamental deles, que não sabe a Constituição. Ah, a Constituição é menor, mas eles têm uma noção clara disso. Que é o que começa e aí que está o negócio. Exatamente. A educação moral e cívica acabou. Acabou. E também tinha um nome que acabou atrelado, o SPB, que era atrelado ao regime militar, mas muda, para mudar o nome, Organização Social e Política do Brasil. Achavam que aquilo era para você beneficiar o regime militar, tal, aquele negócio, mas não é, e não é. Era uma coisa que eu tive, também acho que todo mundo aqui teve. E a gente sabe disso. Eu tive escola pública, estudei escola pública, parte toda, só da faculdade que eu fiz particular, mas o resto foi tudo público. Então, a gente sabe como tem que ser realmente. E deveria ter, inclusive, junto com a OAB, né, Marcelo? Porque é uma questão de você ter, olha, tem que ter aula, pelo menos seja alguma coisa, colocar uma grade, palestras pelo menos, coisas, não precisa necessariamente ter uma grade, aula no currículo, mas semana jurídica de consumo. E lá palestras dos advogados, palestras de juízes, palestras de desembargadores, palestras de pessoas da comunidade. Fazer o que nós estamos fazendo aqui, tirando dúvidas, trazendo pessoas para esclarecer. E falta esse ponto. O Marcelo colocou outro ponto importante. A dificuldade de você encontrar mão de obra. Faz parte também disso. Você realmente colocou, o pessoal quer colocar na parte de cima. Eu tive uma dificuldade muito grande de encontrar marceneiro. Eu conheço vários marceneiros, mas eu não conseguia prazo. Eu tive atrasos na construção da loja enormes, porque você não encontra mão de obra. O cara marca contigo, não vai, marca contigo, não vai, marca contigo, não vai, dá certeza que vai, não vai. Para você ter uma ideia, eu fui contratar o marceneiro, eu contratei ele de Itapetininga. Quem me sugeriu foi uma empresa que é fornecedora minha, falou, olha, esse cara é bom, ele faz... Cumpre prazo, preço honesto, não é o barateiro, mas ele tem um preço honesto, o prazo e o serviço impecável. Eu gostaria de ter contratado um de Santos. Sem dúvida, eu sou de Santos, eu quero que gere aqui em Santos. Sim, dá oportunidade. Eu tive que buscar isso no interior.
E ele falou que lá está difícil também encontrar boa mão de obra, está muito difícil. Porque os que tem muito trabalho. Sem dúvida. Né? Porque tem um monte aí, mas que pintura, não entregam o que prometem. Pintura, eu tive que fazer com uma empresa de São Paulo. Marcenaria, foi uma empresa da Petininga. Cada lugar você vai procurar, você acaba saindo daqui porque você não encontra. E não encontra por vários motivos também. Além da mão de obra ser escassa, você não tem aqui, por exemplo, um Senai que dê marcenaria. Você não tem. A formação desse tipo de... Como é que pode uma cidade como Santos, a nossa região, não tem aqui na nossa região uma escola que dê marcenaria. Curso técnico de marcenaria. Não tem. Você não tem cursos técnicos voltados à comunidade. Talvez aí também tenha uma meia-culpa das prefeituras também. De pensar e... Que não percebem essa oportunidade. Quantas lojas de imóveis planejados nós temos em Santos? Uma dificuldade que nós temos aqui, eu tenho muitos amigos que têm lojas. Elas abrem e fecham, né? O Marcelo sabe, ele teve loja de imóveis planejados, ele sabe disso, a dificuldade que tem para montar isso. É uma loucura. É uma loucura. E é uma dificuldade enorme para você poder exercer um trabalho sério. É muito difícil, por exemplo, os serviços básicos. Hoje, se você precisar de um encanador, você já começa a sofrer. Encanador, você já pensa, preciso de um encanador, você já sofre. Você já fala assim, ai meu Deus, onde eu vou? Você já começa a ligar o fulano, você conhece alguém bom? Ar-condicionado, já começa a pensar agora pro verão. E olha, uma coisa mais básica, babá, empregada doméstica. Uma pessoa você não tem uma pessoa qualificada que não vai maltratar os seus filhos, que você não... Você hoje não acha, porque as pessoas não se preocuparam com isso, todo mundo acha que vai ganhar a vida do dia para a noite. Olha, você tem 800 ou 900 vagas de direito por ano aqui numa cidade, numa ilha de 400 mil pessoas. Santos não comporta tanto mercado. É uma das cidades que mais forma advogado. Mas a Tribuna uma vez fez uma divisão, eles somaram o número de advogados, dividiram pela metragem quadrada da cidade e dava literalmente um advogado a cada esquina. E era o título da reportagem. Usaram isso no abre da matéria. Um advogado a cada esquina. Em Santos é isso. Estou dizendo que está errado, as faculdades querem ganhar dinheiro, elas estão no papel delas. Mas precisa saber se esse mercado vai poder absorver todos os profissionais. Você vê, uma questão, eu fiz direito, terminei agora ano passado. Não para exercer como advogado. Logo você acaba sabendo. Mas para ter aquela noção que você comentou... Fiz o AB, passei, tudo mais, tal, tudo bem. Tá. O que acontece? Sempre é útil. Aliás, é uma profissão das mais úteis que possa existir o advogado. Mas com essa quantidade de advogado, Marcelo, que nós temos, ainda assim, às vezes é difícil achar um bom advogado. Tem esse detalhe, né? Pelas contas que eu ouvi na época, a cada 100 que entram numa faculdade de Direito, 10 se formam e 1 passa na OAB. Ou seja, de 100 para 1. Que é uma coisa louca. Você passar num curso... E a OAB... 8 ou 80. E a OAB, o exame de ordem da OAB é algo básico. Não tem nada de Não tem nada tão assustador. Até que eu fiz no meio do curso, eu estava no meio do 5º ano, fiz e passei na primeira fase, então foi uma coisa natural. Não é tão simples, normalmente. Você estuda, claro, você tem que ter um preparo. Tem que ter uma aplicação, uma dedicação, mas sem nada dúvida. Mas nada de tão... hercúleo. Não, nada de tão hercúleo. Mas falta realmente você ter o técnico em si. Nós temos ETs em Santos, que são as escolas técnicas estaduais, os ETECs, que agora tem o nome como ETEC, que deveriam ter. O Escolástica Rosa era uma referência nisso. Você tinha curso de metalurgia, deve ter metalurgia, mas tinha desenho industrial, tinha metalurgia. Torneiro mecânico, se não me engano? Torneiro era no Aristóteles, que tinha. Acho que também tinha atrás no Escolástico. O torneiro mecânico era muito forte no Senai. Tinha no Senai também. Mas falta muito desses cursos para o dia a dia. Você tinha que ter um curso de eletricista, porque tem um curso de técnico em eletricidade que é uma coisa mais ampla. Mas você poderia ter focado a residência, por exemplo. Daria muito mais emprego às pessoas. Na Alemanha é um sistema como se fosse um sindicato, como taxista. O sistema que é utilizado para essa mão de obra de trabalho na Alemanha é como se fosse hoje um taxista, que tem um sindicato, tem uma força, tem uma cooperativa, tem uma reunião, eles têm um sistema de cursos preparatórios. E já encaminha para o mercado. Seria o sindicato um pouco mais amplo do que nós temos aqui. Nosso sindicato, se bem que alguns sindicatos estão começando a ter essa questão, mas precisamos ter isso, sabe? Isso tem que ser fomentado pelos órgãos públicos. Pelas prefeituras. Para a sociedade só fomentar isso, é possível, mas é complicado.
Então as prefeituras têm que apoiar pelo menos essa parte toda. O Estado tem que apoiar isso. E falta mão de obra, falta qualificação dessa mão de obra. Tem muita gente, tem muito trabalho e tem pouco emprego. O emprego em si, que o pessoal acha que vai ganhar já uma fortuna, trabalhar 3 dias por semana, 2 horas por dia e ganhar 5 mil por mês, é o que todo mundo quer. Sim. Eu também quero, se alguém tiver, me avise. Mas não dá. Hoje em dia você tem que trabalhar muito mais, se preparar. Eu vejo nossos funcionários lá na loja. É um trabalho todos os dias, não é um trabalho eventual. Solto. Não tem mais aquele, vamos fazer um curso. Não. É todo dia você tem que estar focado naquilo, explicando aquilo. Eu tenho que correr atrás, na frente das coisas, não correr na frente, não correr atrás. Você tem que chegar na frente. Eu tenho que chegar na frente. Estava conversando aqui com vocês no intervalo. Panela é uma coisa de louco. Parece uma coisa simples. A cada 100 que eu experimento, dá para você colocar meia na loja para vender. Porque você encontra muita porcaria no mercado. Muita quantidade e pouca qualidade. Do empresário tem que ter a função social da empresa. Que é uma questão que hoje, acho que seria a coisa mais importante que nós temos hoje. É constitucional, o artigo 170 fala disso na Constituição. O Estatuto das Cidades fala da função social da propriedade, que acaba envolvendo também a empresa. Você tem uma série de questões que são importantes você ter essa visão clara da atuação do empresário na sociedade. Então, tem que experimentar, tem que usar, tem que saber, tem que conhecer. Eu sempre brinco que o empresário ele tem que conhecer muito bem o seu produto. Conhecer muito bem sua clientela. Mas tem que conhecer de contabilidade um pouco de direito tributário, direito trabalhista, direito consumidor, direito civil também, saber fazer um bom contrato também, saber um pouco de locação, saber um pouco mais... apesar de tudo isso, ser bom de marketing, e apesar de tudo isso, ainda tem uma grande chance de quebrar. E o negócio não dá certo. Então você tem que ter uma consciência muito clara que empresário não é só ter um produto bom para vender para um cliente. Tem muito mais coisa no meio. E aí você tem que ter auxílio de profissionais. Sim. O advogado é o caso, o contador é outro caso, você vai ter que ter auxílio. Mas você também tem que ter a tua formação. Mas você tem que ir atrás também, né? Não adianta você esperar a coisa acontecer. Multifuncional. Multifuncional. Marcelo Marçaioli, eu queria saber se você poderia rapidamente, para o nosso telespectador, explicar quais são as situações mais corriqueiras em relação ao consumo. Você citou muito telefonia. Dá um exemplo de como que as pessoas devem proceder para garantir os seus direitos. Olha, hoje alguns grupos de atividades de consumo estão sempre em alta, né? A telefonia é muita reclamação. Planos de saúde é uma outra que tem muitos problemas. Bancário, né? Os planos de saúde eu acho que é algo extremamente grave, porque há muita negativa de tratamento injustificada. E a falta de conhecimento do consumidor é o grande problema aí. Ele não sabe exatamente o que ele pode e o que ele não pode reivindicar. Vou dar um exemplo claro. Vamos supor que você precise fazer um tratamento para o seu joelho porque você não vai mais andar se você não fizer. O seu médico fala assim, você tem que fazer uma cirurgia no joelho e colocar uma prótese, senão você não anda mais. Então o seu médico te deu um diagnóstico fechado e se você não fizer não vai ter jeito. Você chega no balcão do plano de saúde, o plano de saúde fala assim, olha, nós cobrimos a sua cirurgia, mas não cobrimos a sua prótese. O judiciário entende que isso inviabiliza o tratamento. Então, é conduta abusiva do fornecedor, do prestador de serviço. Então, ele é obrigado a cobrir a prótese. E aí você vai dizer, mas e se tiver escrito não cobrimos próteses? Se aquilo inviabiliza o tratamento médico do paciente, mesmo tendo aquilo escrito, aquilo é uma cláusula abusiva, que extrai do paciente a possibilidade de se tratar. E de ter o problema resolvido agora, com o consumidor. Você imagina quantas pessoas conhecem isso? Quantos em 1000 vão conseguir chegar a isso? E aí você vê a população, o cara vende a cama, ele vende o carro, ele vende a casa, ele se endivida para poder, às vezes, arcar com algo que ele poderia ter simplesmente conquistado o direito no Poder Judiciário. Então as pessoas não conhecem. É importante essa informação. Mesmo o contrato dizendo que não tem direito. Contrato. Não cobertura... é porque está escrito que é válido. Tem muita coisa. A pessoa assinou também que ela concorda. O contrato tem que ser respeitado. O contrato é uma coisa muito séria, é um acordo de vontades e o consumidor deve observar o que ele assina. Porém, tem muita coisa que a gente acaba engolindo, entre aspas, né? Porque a gente precisa do crédito no banco, precisa fazer o tratamento de saúde. Não quer dizer que a gente concorde.
E eles colocam isso. Você quer um outro exemplo? Teve um caso verídico de um paciente que precisava de uma cintilografia. Né? Cintilografia é um exame usado para detectar um câncer. Ele precisava fazer isso com contraste. E o plano falou, não, a gente paga a cintilografia, mas não paga o contraste. Aí não funcionava. E o preço do contraste, adivinha, era o preço das duas coisas juntas. A jogada está aí. Tem umas coisas, por exemplo, tem uma coisa que é muito curiosa. Tem um plano de saúde que diz assim, olha, cobre 10 dias de internação na UTI. Tá, e depois o cara ressuscita e sai andando. Então coloca ele na porta. Primeiro, como é que você vai prever quanto tempo vai levar a duração? Vai durar um tratamento, uma recuperação? E você vai fazer o quê? Desinternar, desligar as máquinas e falar, sai? Entra o próximo. Então tem algumas coisas, o consumidor precisa tomar pé das coisas. Precisa conversar, precisa saber quem tem. Todo mundo tem um advogado de confiança. Conversa com ele. É a mesma coisa, você vai recolher seus tributos, conversa com o seu contador. Você vai comprar panela? Conversa com o João. Não se arrisca a fazer o que na sua área. Eu pago para resolverem os problemas para mim quando eu tenho um problema, porque senão eu vou pagar 2 vezes. No caso falando da saúde ainda, por exemplo, o parto. A pessoa tem lá o plano de saúde, mas o plano de saúde não cobre o parto. Isso. Ele pode pagar e depois ele pode pedir o reembolso do plano? Isso está fervilhando também agora, porque é o seguinte... O parto, a polêmica que está acontecendo agora é o seguinte, alguns obstetras querem cobrar à parte um valor de honorário. Então, assim, muitos médicos, uma grande parte dos médicos é contra essa cobrança a mais. Se o médico está dentro do plano, eles entendem que ele tem que receber o que o plano paga e pronto. Apesar de ser vergonhoso que alguns planos pagam. A gente tem que registrar aqui que pagar R$300 por uma cesárea é uma temeridade, né? Quem já viu você uma cesárea uma pessoa sabe, no mundo, sabe o que é isso. Eu assistia do meu filho. Eu também assisti da minha filha. Eu sei como é que é coisa. Complicado. Exatamente. Agora, você pagar R$300 para isso, tem gente que vai num restaurante japonês e gasta mais do que isso. Fácil. Então você vê, o médico está sujeito a isso. Só que o médico, quando ele adere ao plano, ele quer trabalhar para o plano, a própria categoria, a grande parte da categoria entende o seguinte, então você fica só no plano. Você não vai querer ganhar do plano e também ganhar do consumidor. Então a polêmica é essa. E aí eles dizem o seguinte, olha, mas é a taxa de disponibilidade, você fica à disposição da grávida. Então essas coisas agora, nós estamos com outro problema. O problema atual dessa semana agora, dessas últimas semanas, é o parto normal ou a cesárea. O governo, a ANS estava querendo, está querendo ainda, né, proibir a escolha, a livre escolha. Então ela quer que o médico se responsabilize, faça um relatório justificando, etc. e tal. E isso é uma coisa que pode trazer alguns complicadores. E, inclusive, essas regras deixariam no colo da grávida, literalmente, a beira de ter o filho, na 38ª semana, ela teria que sentar, redigir carta, notificação, buscar relatório médico, um negócio insólito para as mulheres fazerem. Insólito, nenhuma grávida vai conseguir. De dar luz. Então, no fim das contas, é do consumidor essa prerrogativa e o judiciário não vê com bons olhos hoje, a maioria, essa cobrança a maior. Tá? Então teremos uma enxurrada de ações agora referente... Tem muita gente discutindo isso. O ideal mesmo é você pagar o seu médico se você quiser e vai se ressarcir do seu plano de saúde. Um outro exemplo rapidinho, uma coisa mais simples. O consumidor vai a um supermercado, um hipermercado, enfim, uma loja, compra uma televisão. Tem um problema com essa televisão. A gente falou no começo do programa do prazo. Como é que funciona esse passo a passo? Deu um problema. Imediatamente anotar um vício, qualquer um, você deve registrar isso. Registra, porque telefone é bom, você tem protocolo, é legal, falar com os outros é bacana, mas o que produz prova é prova escrita. Manda um e-mail para o SAC, entrega uma cartinha com uma reclamação formalizada, ou se vai deixar o televisor para consertar, pega a ordem de serviço, porque ali tem a data que você está deixando. Porque se não consertarem para você em 30 dias, você pode exigir o seu dinheiro de volta, você pode exigir outra TV nova. O produto chegou danificado, fotografa o produto, mostra imediatamente. Registra imediatamente o problema. Lembrando que o fornecedor do produto tem o direito também de analisar e em 30 dias dar uma solução. Tá? Não é assim chegar, chutar a porta da pessoa e falar, olha, arruma para mim agora. Não é assim. A legislação fala em 30 dias, a menos que seja um produto de uso premente urgente. Aí o consumidor pode justificar isso, por exemplo, uma medicação. Compras pela internet. Você pode comprar fora do estabelecimento comercial, você tem 7 dias para reclamar
para reclamar, não, desculpa, para devolver sem justificar, caso você não queira. Lembrando, jamais abrir o lacre. Abriu o produto, não pode devolver. Ah, mas eu quero ver o DVD se eu vou gostar ou não. Então você usou. Se você olhou e se arrependeu, devolva. Lacra, pega uma cópia da nota fiscal e manda de volta para a loja. Faz o protocolo de devolução. No caso, por exemplo, de compra, consultar sempre se o site é idôneo. Os sites sérios, os grandes sites, o Submarino, o Extra.com, até dão alguns problemas, mas eles têm setor específico para isso. Para devolução do arrependimento. E existem, né? E eles vão buscar na sua casa o produto com a nota fiscal. E depois eles te oferecem, você quer crédito no cara, você quer estornar o cartão ou você quer ficar com um vale crédito aqui? Você ainda escolhe. E funciona. Cuidados com cartão de crédito em compras pela internet, como que as pessoas devem proceder? Olha, Guto, eu vou te dar a questão do site, da segurança do site. Eu não vou falar como advogado, vou falar como consumidor. Eu compro absolutamente tudo que eu quero. Se der algum problema, eu me reservo o direito de reclamar. Mas as pessoas, só que elas entendam o seguinte, o dever de segurança é do prestador de serviço. Ele tem que te dar um meio seguro de comprar. O que você precisa tomar cuidado é se você está no site certo, jamais abrir aqueles e-mails com anexo zip, essas coisas. Se você tem dúvida, manda para um amigo de informática, manda para um técnico de informática para saber. Cuidado só com a roupa fraudulenta. Mas se houver uma fraude dentro do site mesmo, usando os seus dados e tudo, a empresa se responsabiliza. Tanto que os bancos, quando há hackeamento de conta, sacam R$2.000 de uma conta corrente. Se você abre a reclamação, o banco verifica, ele imediatamente te restitui sem nem processo. A mesma coisa no cartão de crédito. Os bancos mudaram demais a postura. Tem sido mais barato para eles fazer isso. Porque o dever da segurança do site é totalmente do banco. Por isso que eles hoje trabalham com guardião, com token, criptografia, com senha, com 7 mecanismos para que realmente as fraudes sejam dificultadas. Além disso, meus amigos, nós estamos chegando no final do programa. Na dúvida, procure um advogado, como o Marcelo Marsaioli bem disse. Na dúvida, procure um advogado, faça as perguntas. O barato, no final, acaba saindo caro. Então, antes de fazer qualquer coisa, consulte um advogado, um amigo. Se a coisa for um pouco mais séria, consulte um advogado formalmente, que você vai fazer o melhor negócio. Queria agradecer a presença do Marcelo Marsaioli, do advogado, professor universitário Marcelo Marsaioli. Muito obrigado, Marcelo. Já está convidado para retornar ao nosso programa, porque foi muito bom. E eu quero agradecer também a grande ajuda do João Vilela, que nos deu um suporte maravilhoso também para a gente conduzir esse programa. Muito obrigado, meus amigos. A gente sempre tenta fazer um programa para você ter as melhores informações e poder fazer as melhores escolhas. Lute pelos seus direitos. Um abraço, a gente volta amanhã.